Ele parece bem, posta fotos, sai com amigos, vive como se nada tivesse acontecido. Você olha e pensa que ele te esqueceu, que o que vocês viveram não teve o menor peso. Mas a verdade é que o ser humano é ótimo em construir disfarces, principalmente quando se trata de orgulho. Homens, principalmente, aprendem cedo a mascarar o que sentem. Não porque não sintam, mas porque foram treinados a esconder. E é por isso que o silêncio dele não significa esquecimento. Significa tentativa de controle. E quanto mais ele tenta controlar, mais o pensamento volta para você. Quando um homem termina, ele entra em um ciclo previsível. Primeiro vem a euforia, a falsa sensação de liberdade, a ideia de que se livrou de algo. Ele acha que o fim é sinônimo de leveza, de espaço, de novas possibilidades. Sai, conversa, se distrai, se convence de que fez o certo. Mas toda euforia tem prazo de validade. Quando a rotina volta, quando o silêncio chega, o pensamento retorna. E é nesse momento que ele começa a entender o que realmente perdeu. Você não some da cabeça de alguém só porque ele decidiu seguir em frente. Memória não obedece vontade. E quando existe vínculo emocional, quando houve convivência real, você não desaparece, você fica. Mesmo que ele se relacione com outra pessoa, a comparação é automática. E ela acontece não por escolha, mas por instinto. Ele vai comparar o jeito que você falava, o modo como reagia, o cuidado que tinha, o equilíbrio que transmitia. E quanto mais ele tenta provar para si mesmo que superou, mais o inconsciente dele o sabota. A mente humana não é simples. Homens costumam racionalizar o que sentem, transformam a perda em desafio, tentam vencer a saudade fingindo indiferença. Mas quanto mais ele tenta negar, mais o vazio cresce. Porque negar sentimento não é superação, é adiamento. E o adiamento tem um preço, o peso do arrependimento. Ele pensa em você quando algo dá errado. Pensa quando percebe que as conversas novas são rasas. Pensa quando nota que a nova companhia não o entende do mesmo jeito. Pensa quando alguém fala o seu nome por acaso. Pensa quando lembra das vezes que você esteve presente, mesmo quando ele não merecia. E pensa, principalmente, quando se dá conta de que você não está mais disponível. Mas aqui está o ponto que mais importa. Você não precisa se apoiar nisso. Saber que ele pensa em você não muda sua realidade. Você não está aqui para esperar o arrependimento de ninguém. A mente dele pode te visitar, mas a vida dele segue no ritmo que ele escolher. E você precisa fazer o mesmo. Porque o verdadeiro poder não está em ser lembrada. Está em não depender de ser lembrada. A dor que você sente hoje é o mesmo desconforto que ele vai sentir em silêncio. A diferença é que você vai usar a dor para crescer. E ele vai usar o orgulho para esconder. E o tempo vai revelar quem lidou melhor com o que aconteceu. Ele pode parecer à frente agora, mas a pressa dele é fuga. E quem foge do que sente, inevitavelmente volta ao ponto de partida. A mente de um homem demora para processar o que perdeu. Ele só entende o valor quando perde o acesso. Enquanto você se mostra disponível, ele sente segurança. Quando você desaparece, ele sente falta. E é nesse contraste que a ficha cai. Não é sobre castigo, é sobre percepção. Ele só enxerga a ausência quando a rotina deixa de ter o conforto da sua presença. Por isso, o silêncio é a resposta mais poderosa que você pode dar. Não o silêncio manipulador, mas o silêncio firme. Aquele que vem da consciência de que você não precisa se explicar. Quando você para de reagir, ele é forçado a refletir. E a reflexão é o ponto onde o orgulho dele começa a ruir. Você precisa entender uma coisa. Homens não se apaixonam por insistência. Eles se conectam com presença emocional e se arrependem pela ausência dela. Não é o quanto você fala, é o quanto você se cala. Não é o quanto você mostra, é o quanto você muda. A transformação é o que marca. E quando ele perceber que aquela mulher emocionalmente dependente deixou de existir, o impacto é inevitável. O que ele mais teme não é te perder. É perceber que você não o precisa mais. Enquanto ele acredita que ainda tem espaço na sua mente, ele se sente seguro. Mas o dia em que ele sentir que perdeu o controle sobre o seu emocional, o poder muda de lado. E nesse momento, ele vai começar a te enxergar diferente. Não por amor, mas por respeito. Porque respeito é o que nasce quando você se torna inatingível. Você não precisa provar que está bem. Precisa estar bem. A diferença é enorme. Provar é esforço, é máscara. Estar é paz. E a paz
é a forma mais silenciosa de mostrar que você entendeu tudo. A verdade é que o fim nunca é o fim de fato. É o início de uma nova percepção. Ele vai aprender algo com a perda, e você vai aprender algo com a ausência. Mas o aprendizado só tem valor quando é aplicado. Então, aplique o seu. Não gaste tempo tentando entender o que se passa na cabeça dele. Invista em entender o que se passa dentro de você. Ele pensa em você, sim. Mas o que isso muda? Nada. Pensar não é agir. Saudade não é retorno. E arrependimento não é compromisso. Ele pode pensar 1000 vezes, mas se você não evoluir, vai continuar parada no mesmo lugar. O foco precisa sair dele e voltar para você, porque enquanto você pensa nele, ele está aprendendo sobre você pelo silêncio. E o silêncio, quando é verdadeiro, é mais pedagógico do que qualquer conversa. Com o tempo, ele vai perceber o que perdeu. Mas talvez quando perceber já seja tarde. E isso é bom, porque nem toda volta é necessária. Alguns retornos servem apenas para provar que você não precisa mais daquilo. A vida tem um senso de justiça próprio. Quem desvaloriza, aprende pela ausência. Quem insiste no passado, perde o presente. Quem não respeita o que tem, acaba perseguindo o que perdeu. E no fim todos colhem exatamente o que plantaram. Você plantou entrega, ele plantou descuido. E o tempo vai cuidar de mostrar o resultado. Não deseje o arrependimento dele. Deseje a sua evolução. Porque quando você se reconstrói, tudo muda de eixo. Você para de esperar reconhecimento e começa a produzir resultado. Você entende que amor próprio não é arrogância, é autopreservação. E o mais irônico é que quando você finalmente se torna autossuficiente, ele volta. Não porque te ama, mas porque sente falta da energia que perdeu. Mas aí já é tarde. Porque a mulher que existia antes da dor não é a mesma que emerge depois dela. Você aprendeu o que ele ainda está tentando entender, que o poder não está em ser lembrada, está em não precisar mais ser lembrada. Ele pode até seguir a vida, mas nunca vai esquecer o que sentiu quando estava com você. E não porque você era perfeita, mas porque foi real. E o real não se apaga, só se reconhece quando é tarde demais. Então não se preocupe com o que ele pensa. A mente dele vai trabalhar sozinha. Se preocupe com o que você está se tornando, porque o verdadeiro esquecimento acontece quando você simplesmente deixa de se importar se ele pensa ou não. E quando esse dia chegar, ele vai pensar ainda mais.